da Escola Bíblica Dominical nessa manhã. Que a graça e a misericórdia do Senhor assim estejam sobre a vida da tua filha, que o Senhor, ó Pai, possa retribuir a dedicação no conhecimento da tua palavra, no estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, e que nesse momento, ó Pai, através da responsabilidade junto ao teu Santo Espírito, sejamos edificados, para que assim a tua obra e a graça e a misericórdia do Senhor cresçam sobre as nossas vidas. Abençoa a tua filha, pois nós a consagramos e abençoamos assim, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Amém, Jesus. Lição de número 8, o exílio de Davi. O exílio é uma palavra que significa isolamento do convívio social. Mas nós vamos perceber no decorrer da lição que é um lugar de isolamento, é um lugar de você ficar quietinho, sozinho, isolado. Mas nós vamos perceber que Davi ele não vai ficar isolado ali, ele vai ter muitas companhias. Deus vai usar ele para trazer através de Deus, na vida dele, esperança para um povo que para a sociedade estava perdido e não tinha jeito. Esse é o nosso Deus. Transforma. Texto áureo, eu gostaria de pedir aos amados que nos colocamos de pé e vamos estar todos em voz de coro lendo o texto áureo juntos e a referência também, amém? Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Abulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles 400 homens. 1 Samuel 22, 1 e 2. Amém. Pode se sentar. Eu achei interessante que, já no texto nós podemos perceber que juntou-se a Davi homens que se achavam em aperto. Aperto nós podemos trazer que pessoas ameaçadas por alguma coisa, por alguém, ou até mesmo poderia ser pelo rei também, né? Homens em aperto, né? Ameaçados. Temos também os endividados, que sabemos também que rei Saul, sem consultar a Deus, nós podemos ver que desde aquela época exigia os exageros, né? A injustiça no tributo ali, de impostos também pode ser. E temos também os desgostosos, que eram pessoas aborrecidas, tristes, né, infelizes. Poderia ser também pessoas que de alguma forma trazia, né, desde a sua nascença, algum problema físico. E muitas das vezes era rejeitado pela sociedade, né? Temos isso até hoje, imagine naquela época. E outros também que o Espírito Santo de Deus revela a cada um dos amados. Verdade prática dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas
para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo. Lemos, de segunda a sábado, leitura bíblica em classe. Então, Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Abulão. E ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Nós podemos entender que no texto áureo, na leitura bíblica em classe, nós vamos ver que no decorrer de que nós lemos, percebemos que no primeiro versículo, a casa de Davi vai se encontrar com ele, a sua família. Outrora, seus irmãos mais velhos, o seu irmão mais velho, vamos observar que alguns dos seus irmãos, não só o irmão mais velho, eles têm uma certa implicância com Davi, E a Bíblia vai relatar que antes de haver essa implicância com Davi, os irmãos dele não tinham o discernimento espiritual de Deus para lembrar que há um tempo atrás houve um homem de Deus, um profeta de Deus em sua casa, aonde diante dos seus irmãos ele foi ali e consagrou Davi como homem de Deus. Então, nós vamos ver que eles, mesmo na implicância, na falta, você veio fazer o que aqui, Davi? Ou com outras palavras, veio aqui para ver a gente sendo humilhado pelo Golias, pelos filisteus. E aí, nesse momento, nós vamos observar que eles não lembram. O nosso irmão foi ungido, então, se a gente está insatisfeito, nós precisamos nos calar e apenas aceitar o que Deus escolheu para o nosso irmão. Mas não é isso que acontece, E aí, essa caverna em que eles vão se encontrar, a caverna de Adulão, nós vamos entender que significa uma caverna de abrigo, do qual o Senhor ele quer nos abrigar, não só a cada um de nós, mas a nossa família, através da nossa atitude no Senhor. E lembrando, amados, que da mesma forma que Davi foi desprezado por muitos, nós podemos lembrar que Jesus ele foi desprezado por muitos também, principalmente da sua casa, principalmente o seu lar. Os judeus não aceitaram, E vamos ver que da mesma forma que Davi foi rejeitado, em um dado momento o Senhor exaltou Davi. E ele foi constituído ali como rei, de Israel. E vamos entender que da mesma forma que Jesus foi desprezado, não. Se ele é rei, ele tem que vir em cima de um cavalo flutuante, de uma espaçonave, em cima de qualquer outra coisa muito chique, algo de ouro. Ele tem que estar com a manta, as vestes de linho, como ele entrou em Jerusalém, em cima de um animal, nunca montado, um animalzinho. As pessoas ali queriam ver a aparência da mesma forma que aconteceu com Davi. E o Senhor, mais uma vez, eu não olho a aparência. E Jesus, ele foi exaltado, como rei, não só de Israel como Davi, mas como o rei do mundo. Ele é o nosso rei. E um dia voltará para nos buscar. Louvado seja o teu nome, Jesus.
a introdução. Nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Por vezes, elas servem para tirar as cascas das aparências, a infantilidade, o esquecimento de nós mesmos, a fim de levar-nos à essência real da vida. O exílio fala de expatriação forçada ou livre, isolamento social, solidão. A conotação nem sempre é pejorativa, pois nas Escrituras Sagradas o exílio recebe conotações positivas e negativas. O exílio pode ser o lugar onde nosso caráter será testado, onde nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora. Que vamos ver em Provérbios 4, 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando-o para uma missão maior, a liderança de Israel. Olha que coisa interessante. O Senhor vai começar a ensinar ele a liderar uma quantidade pequena de homens, a comparar com uma grande nação, Muitos homens. E o Senhor vai ensinar. Então, nós aprendemos que é como se fosse a nossa vida espiritual. Hoje eu vou subir um degrau, amanhã eu vou subir mais um. Eu só não posso subir um degrau e cruzar meus braços e ficar naquele degrau ali, a vida toda, esperando o tempo passar. Nós precisamos, como a Bíblia diz, ser constantes em tudo. Se eu comecei a subir uma escada, eu tenho que continuar até morrer. Amém, irmãos? Porque quando a gente pula degraus, a queda lá de cima é muito grande. As características do exílio de Davi. A caverna de Adulão. Lugares, pessoas, situações. Tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. Davi deixa o território e vai para uma região que conhecia muito bem, a caverna de Adulão. O nome Adulão quer dizer refúgio, abrigo. Era, assim, dominado por causa de uma cidade em suas proximidades. Situada na Cefelá, a planície de Judá, distante de Jerusalém, aproximadamente 26 quilômetros ao sudoeste e 20 quilômetros ao sudeste de Gade. No período dos patriarcas, tinha sido uma cidade cananeia. E na época das batalhas de Josué, quando da ocupação da terra, ela foi capturada. Houve fatos importantes na caverna de Adulão. Ali, ela foi fortificada por Roboão. Depois do cativeiro, foi reocupada pelos filhos de Judá. Sua existência foi comprovada nos dias do profeta Miqueias. Hoje ela é chamada de Aid-el-Ma. Amados, nós vamos ver que é uma caverna grande para comportar tantos homens. Era uma caverna muito grande. E quando nós vemos que Davi, em vários momentos, ele relata ali que Deus, ele é o abrigo dele, ele está se referindo a essa caverna. Porque o Senhor usou esse lugar para ser abrigo do sol e da chuva. Trazendo para o mundo espiritual, foi um abrigo que o Senhor guardou ele do maligno, de um homem que deixou o diabo a partir do momento que ele tem inveja. A Bíblia diz que a partir do momento que ele começa a ter inveja de Davi, é o momento que o espírito maligno se aproxima e toma posse da vida de Saul. Que nós possamos abrir os nossos corações para ter sentimentos sinceros uns com os outros a cada dia, para que o Espírito Santo de Deus permaneça do nosso lado, em nome de Jesus. Os exilados da caverna de Adulão. Muitos se dirigiam para ali.
a fim de fazer companhia a Davi. Primeiramente, seus irmãos e toda a sua casa de seu pai, posto que estavam ameaçados pelo rei Saul, devido à ligação com Davi. Outros que foram à procura de Davi na caverna eram os homens que se encontravam em dificuldades. Como Davi conseguiu, olha a pergunta, como Davi conseguiu firmar sua liderança nessas condições? Agora a gente vai... Na verdade, não foi apenas uma ação sua. Todos os que se juntaram a ele estavam ansiosos por uma existência mais favorável. Davi entrou nesse grupo, aparentemente sem sucesso. Obteve êxito, pois todos ali buscavam uma vida melhor. Tinham os mesmos ideais e, sendo assim, mantiveram-se fiéis a Davi, fazendo de tudo pelo seu líder. Vamos ler em Samuel essa referência que vai dizer assim, 23, que é uma referência grande, então eu vou resumir para os amados. Segundo Samuel 23, do 8 ao 39, vai dizer assim que Davi ele tem desejo de beber água, né, de um certo local onde estavam os inimigos. Né? Poxa, eu queria tanto beber. Mas ele comenta isso e acabou. Ele não manda ninguém lá, porque ele sabia que haviam homens ali que estavam, né, eram os inimigos, que se alguém fosse ali, eles iam matar. E aí, os 3, né, dos homens que estavam ali com Davi, eram os 3 mais próximos de Davi, eles combinam entre eles e eles vão lá, por amor a Davi, por lealdade. A nossa liderança quer isso, então vamos lá. E foi lá. Pegou, se sacrificou ali, né, correndo aquele risco e trouxe água para Davi. E Davi foi e bebeu dessa água. Entendeu, amados? Não, Davi não bebe da água. Davi, ele derrama a água sobre o chão e fala: Senhor, longe de mim beber dessa água. Ele derramou ao chão, oferecendo como oferta ao Senhor essa água, dizendo: Senhor, se eu bebesse dessa água, seria o mesmo que beber do sangue dos meus amados, porque eles deram a sua vida, eles arriscaram a sua vida para ir lá. Então, se Davi fosse um homem soberbo, ele poderia dizer assim: não, eu sou o chefe dos homens aqui, eu sofrendo mais, e então eu tenho que beber dessa água, eu vou beber. E trouxeram, foi Deus que enviou eles, então eu bebo. E foi um homem segundo o coração de Deus, não foi à toa, né, amados? Então, até nisso ele reconhece, e ele oferta essa água aos homens. E a gente comentando ontem lá em casa, lembrando que teve alguém que não derramou sobre o chão água, né, por amor a nós, mas derramou o quê, amados? Sangue. Meu Deus. Os cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devem lutar com os mesmos objetivos, não tendo cada um sua própria prioridade, mas a de Cristo. Filipenses 2, 4, 21. Agora, olha que interessante essa referência, amados, que vem a ser a nossa bandeira todos os dias. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é do outro. O simbolismo da caverna de Adulão. Foi ali que os dons de Davi, como líder, foram postos em prática. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia. E não demorou para que esse número subisse a 600, oh glória. Isso quer dizer que todos quantos vinham ter com ele, ele não rejeitava. Davi é o modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. Olha que interessante, né? Davi, nós aprendemos que Davi, ele deu oportunidade a esses homens. E Deus, ele é Pai. E ele não só dá oportunidade, mas ele deu
tudo que ele tinha por amor a cada um de nós. A grande lição de Davi para esses homens é que os que desejassem reinar com ele deveriam aprender a sofrer com ele, visando somente o reino de Deus. Hoje, infelizmente, muitos estão pregando assim, você vem para a igreja porque vai ser só bênção. E não é isso. E não é isso. É uma doutrina falsa. No simbolismo espiritual, podemos comparar Davi a Cristo, nosso Senhor. Se dirigiu aos miseráveis, aos cansados e aos oprimidos, aos amargurados, aos publicanos e aos pecadores, e todos foram transformados pelo seu poder e passaram a fazer parte do seu reino. Assim, quem deseja reinar com Cristo precisa também sofrer com Ele. Por quê? Porque o final, amados, estaremos com Ele, né? E tem um ditado que o mundo diz, que eu acho muito interessante, que diz assim: um início difícil constrói um ótimo fim. O fim da igreja é debaixo das asas do Senhor. E a Bíblia deixa uma promessa tão maravilhosa que não vai ter choro, não vai ter sepultura, não vai existir fulano morreu, vai ser só perfeição, só alegria. E nós temos que sonhar com isso. O mundo tenta destruir, dizer que isso não existe, mas isso existe. Aleluia. E eu gostaria de ler a referência, um apanhado aqui, que diz em Mateus 11, 28, 29, Lucas 15, 1, Mateus 22, 9. Resumindo esses 3 versículos, vai dizer que: vinde a mim os que estão cansados, os que estão os oprimidos, que eu vos aliviarei, né? Porque o fardo do Senhor, ele é leve. Glória a Deus. E segundo Timóteo 2, 12, vai dizer assim, 2 Timóteo 2, 12. Se sofremos com ele, reinaremos. Se sofremos com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele também os negará. Então, é em vida, amados, que nós temos que ter essa escolha, né? E nós negamos ao Senhor Jesus, como foi pregado na sexta-feira. Então, que nós, como essa passagem aqui, os irmãos que fizeram a revista, eu até grifei aqui que os que desejam reinar com ele deveriam aprender a sofrer com ele, visando sempre o reino de Deus. Que em Apocalipse vai dizer também que seja fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Quantas e quantas pessoas nós conhecemos aí que foram violadas quando pequena e nem por isso permaneceram na depressão e se entregaram, não. São grandes homens e mulheres de Deus pregando o Evangelho. Você pode ser estuprado, você pode ser caluniado, você pode ser tudo. Nunca, amados, nunca ninguém vai sofrer como Jesus sofreu, né? Ele foi 100% homem, porque Deus podia dizer, ele vai ser 100% Deus para poder aguentar as coisas lá embaixo. Mas não foi assim, não. Então, se Deus não poupou o seu próprio filho, que dirá a mim e a você? Vamos passar por dificuldades? Vamos, mas o que importa é que no decorrer da caminhada, o nosso abrigo, que é o nosso Senhor Jesus, ele estende as suas asas e nos esconde ali debaixo. Louvado seja o nome do Senhor. E vemos que com esses homens, né, o Senhor ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos, né? Olha a promessa do Senhor, promessa de misericórdia. Tópico de número 2. Davi e o amor com os pais, protegendo seus pais. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Quer dizer, se eu não faço o meu ministério em casa, eu nunca vou fazer na rua. Eu preciso começar dentro de casa. Se eu fracasso dentro de casa, esquece.
lá fora, né? Ele teve todo um cuidado especial para com seus pais. Foi até Moabe, porque sabia que eles precisavam de um lugar seguro para habitar. E, desse modo, estava se afastando dos territórios de Saul. Há um propósito especial em Davi procurar Moabe. Diversos escritores afirmam que isso se deve aos laços familiares através de Ruth, que era a bisavó de Davi. A inclusão de Mispa deve-se ao fato de ser esta a cidade real de Moabe. Sua citação está restrita aqui, e o seu significado é torre de vigia, deixando seus pais em segurança. Uma expressão grandiosa sai dos lábios de Davi, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi ama a Deus, tinha grande amor e carinho pelos seus pais, e não se descuidava dos seus companheiros de luta. Os filhos, principalmente durante a velhice dos pais, devem honrá-lo em tudo, a respeito das lutas e crise que tiverem enfrentando. Que em Salmo 127, 3, vai dizer que os filhos são heranças do Senhor, frutos do ventre. Tá. Davi não chegou ao trono apenas porque sabia cuidar dos outros, nem porque era um bom guerreiro, mas também porque era um bom filho. A recompensa bíblica para os filhos obedientes. Desde o Antigo Testamento, a ênfase é que Deus abençoa sempre os filhos obedientes, pois é o primeiro mandamento com promessa. Aí vai dizer que em Êxodo, em Deuteronômio, né, que honre teu pai e tua mãe para que seus dias prolonguem pela face da terra. Então, respeitando o papai e a mamãe, Deus vai abençoar a sua vida, né? Esse ensino foi ministrado por Paulo, que vai dizer a mesma coisa. Nosso Senhor manifestou-se contra os filhos que não cuidavam de seus pais, que em Mateus 15, do verso 5 ao 7, vai dizer: tais filhos, eu vou resumir aqui para os amados, ó, que eles faziam, amados? Os filhos ali, eles consagravam, Jesus vai citar isso, olha só, a esperteza errada dos filhos. Eles consagravam os seus bens a Deus, né? A fim de usá-los em benefício próprio. Aí, os pais, já na idade, né? Ô, meu filho, eu preciso da sua ajuda financeira. Ixi, eu não vou poder ajudar, porque eu consagrei ao Senhor apenas para o meu benefício. Usava isso. Então, vamos ver aqui que no decorrer aqui, ó, tais filhos simulada e mentirosamente dedicavam a Deus todos os seus bens para não honrarem e nem sustentarem os seus pais, quebrando assim o mandamento. Então, quer dizer, não, pai, eu não posso ajudar não, porque eu consagrei meus bens somente uso exclusivo meu. Né? E o Senhor aqui, Ele condena esse ato. Os filhos devem aprender a serem gratos aos pais em tudo, dando-lhes honra, dignidade e cuidados materiais. Isso é mandamento de Deus. Então, não adianta eu desonrar o pai e a mãe e querer fazer a obra, e querer fazer isso, fazer aquilo. Né, amados? Eu mesmo estou me enganando quando isso acontece na nossa vida. Que isso seja repreendido em nome de Jesus do nosso meio, porque nós somos uma igreja santa, obediente, temos, amados, aqui os nossos filhos espirituais, temos adolescentes e crianças aqui que são obedientes aos pais, né, e glorificamos a Deus pelos presentes que eles são em nossa vida. Terceiro tópico, morrendo por Davi. A inconsistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar sua vida. Não lidou com situações conflitantes. Tinha apenas aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus.
Os homens que estavam com Saul, ainda que não tivessem as mesmas condições dos que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava da lealdade de todos, inclusive até do seu filho. E a Bíblia vai relatar que Jonatas era um filho temente a Deus. Ele não era um filho qualquer, um filho ímpio. Então, nós podemos entender, amados, que ele suspeitava de todos. É uma característica, amados, já comprovada, que toda pessoa que você vai conversar, acha que você, já observou algumas pessoas que você vai conversar, a pessoa acha que você está mentindo o tempo todo. A pessoa não acredita, a pessoa ou desconfia. Você observa que toda pessoa que desconfiado demais, ou que acha que a pessoa está mentindo muito, são pessoas tendenciosas a isso, que mentem muito. São pessoas que como Saul, ele foi um homem o tempo inteiro desonesto com Deus. Então, uma pessoa que ela é desonesta, ela vai achar que o outro vai ser desonesto com ele. Não estou dizendo, amados, que nós devemos ser bobinhos, porque a Bíblia diz que nós temos que ter a simplicidade de uma pomba e a maldade de uma cobra. Tá? A Bíblia fala isso. Mas, em relação a esse contexto aqui, ele traz uma diferença muito grande, que nós não devemos ser inocentes em tudo, sim, mas nós devemos entender que muita gente que desconfia muito do outro, e são pessoas que muitas das vezes Deus observa e até nos ensina. A gente tem que ter muitas das vezes paciência com esse tipo de pessoa e até mesmo com vigilância saber lidar com esse tipo de pessoa. Saul orgulhava-se de ter dado honras à tribo de Benjamim, presentes e posições na liderança, algo que Davi, filho de Jessé, jamais faria. Saul não sabia que lealdade não se compra com presentes, dinheiro, mas nasce naturalmente pela sinceridade, verdade e caráter de um líder genuíno. Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade, se inquietam com os que podem representar risco à sua posição. Quando os líderes são verdadeiramente chamados por Deus, é maravilhoso que as pessoas os honrem e considerem como homens de Deus. O escritor aos Hebreus fala da necessidade de se considerar os líderes, que eu gostaria de ler, Hebreus 13, verso 7, que eu anotei aqui. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O preço de proteger Davi. Então, vemos no subtópico de número 1, que Davi desconfiava de todos. Tem alguém forjando algo contra mim. Saul. Mas vamos observar que, dessa mesma forma, ele usava isso contra Davi. O preço de proteger Davi. Saul convocou Aimeleque e seus sacerdotes para que se apresentassem em Gibeá. Não houve da parte de Aimeleque reação nervosa. Ele se declara limpo, pois tinha consciência de que apenas ajudara Davi por tê-lo em grande consideração e por saber que era um soldado de confiança de Saul, aliás, da família real, genro do rei. Apesar dessa declaração sincera, Saul considerou-a um ato de traição, pois Aimeleque havia ajudado Davi, não informando ao rei os seus movimentos. Assim, ele e seus companheiros deveriam morrer. Houve uma recusa dos soldados Houve uma recusa dos soldados em atacar os sacerdotes, os ungidos de Deus. Foi alguém de fora, um edomita, chamado Doeg, que cometeu esse crime brutal. Edomita, amados, vem da descendência de Esaú, tá? Irmão de Jacó.
Observe o disparate de Saul. Deus ordenou que ele matasse os amalequitas e não fez. Mas agora extermina prontamente a família de sacerdotes, sem piedade alguma. Apenas um filho de Aimeleque, Abiatar, sobreviveu, salvou o éfode santo e foi ter com Davi. A amizade entre Davi e Abiatar foi duradoura ao longo de todo o seu reinado, pois a família de Abiatar morreu para proteger Davi. Vemos que no capítulo 8 de Samuel, verso 18, nós podemos lembrar que o próprio Deus vai dizer assim, ó, vocês querem reis? Ó, Deus avisa que os reis seriam opressores, mas o povo, mesmo assim, não deu ouvido. No capítulo 8, verso 18. Aí, é o que está acontecendo hoje. A maioria não buscando ao Senhor com seriedade, não buscando com santidade. A maioria, nós vemos aqui, ó, vamos aqui, ó, nossos vizinhos aqui, na Venezuela, acontecendo perseguição aos cristãos, as pessoas não estão podendo sair, uma guerra civil, a fome, a devastação ali está acontecendo, e aí nós vamos ver que por causa de muitos, quem acaba pagando pelo erro desses muitos, deveria ser só aqueles que não queriam nada com nada, né, amados? Aqueles que naquela época aqui, ó, não, pode mandar o rei, vai ser opressor, não tem problema não, pode mandar. Deveria apenas eles serem castigados. Mas nós vamos ver que por causa dessa atitude de erro, muitos, nós vamos ver aqui, ó, que 85 homens de Deus, sacerdotes, foram mortos por esse homem, Doeg, né? E vamos ver em outros países também a mesma coisa. A minoria se mantendo na presença do Senhor. E aí, quando vem a consequência, todos pagam, né? A sina de Doeg. Alguns estudiosos acreditam que Salmo 52, que vai dizer assim, por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. Foi pronunciado por Davi, predizendo o destino de Doeg. Davi inicia o salmo mostrando que o ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim: sua língua mentirosa, sua língua intenta o mal. Provérbios 10, 31, a boca do justo produz sabedoria, mas a língua do perverso será arrancada. B, traça enganos. Vai dizer em Jó 15, 35, eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Meu Deus. C, despreza o bem e ama o mal. Não é reto no seu falar. Nós vamos ver que, não só em Jeremias, mas em Isaías, durante a Bíblia, o decorrer da Bíblia, nós vamos ver que o Senhor, principalmente em Isaías, ele deixa bem taxativo: ai daqueles que trocam, acham, invertem os valores, né, igual está acontecendo. Hoje o errado é o certo é o errado, né? Tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa prepotente, arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. A gente vai lembrar que a Bíblia vai dizer em Provérbios: a boca fala que o coração está cheio. Por vezes o ímpio se mostra perante as pessoas deste mundo
com o espírito de grandeza, soberba, busca sempre ser reconhecido e se apresenta como poderoso. Suas obras são perversas. O salmista deixa claro que Deus punirá esse ímpio arrogante. Note que isso será feito de modo poderoso e pode ser visto pela presença dos seguintes verbos bíblicos: destruir, arrancar, arrebatar, desarraigar. O ímpio pecador será varrido da face da terra. Né? Em Filipenses 4, 13 vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Né? Podemos entender que Davi, esse versículo aqui combina muito perfeitamente com Davi ali, dentro daquela caverna. Porque muitas pessoas pregam esse em Filipenses como algo triunfalista, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas, na verdade, esse versículo está dizendo aqui que eu posso passar por todas as situações no mundo, mas Deus me dá força. Esse é o real contexto desse versículo. E vamos lembrar também que quando nós lemos aqui antes, que o ímpio se mostra perante as pessoas deste mundo com um espírito de grandeza e soberba, né? Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, considere que nós possamos carregar isso todos os dias da nossa vida. Considere os outros superiores a si. Né? Às vezes a gente vai conversar com um irmão e até mesmo acha que é alguma coisa a mais que o irmão, né? Ou às vezes levanta o queixo para conversar, você vê altivez até na forma de expressão do corpo. Mas o Senhor já repreendeu isso em nome de Jesus, de nossas vidas. Em nome de Jesus. E você, vamos considerar os nossos irmãos acima de nós. Amém, amados? Para replicar aqui o que o irmão Fábio disse, ele disse que, sim, né, que fica difícil, há tanta injustiça, tanta coisa errada, perseguição, maldade com criança, isso e aquilo, mas o que o conforta é remeter os seus pensamentos para o futuro, entendendo que a nossa vida, ela não é aqui na terra, mas o nosso fim será debaixo das asas do Senhor. Né? Sonhamos com o céu, né? Nascemos para estar com o Senhor. Ele nos criou para isso, não para o inferno. Então, a conclusão vai dizer assim, amados: Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra. Como disse Paulo em 1 Coríntios 1:28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus vai fazer essa pergunta para mim e para você. Você é vaso de honra ou é vaso de desonra? Qual dos dois você é? Né? Escolhemos ser vasos de honra em nome de Jesus. Lembrando, amados, que Davi, ele foi um homem
segundo o coração de Deus, um homem humilde, e em meio às perseguições, ele vai chegar para Saul e vai perguntar, ele vai falar assim, Saul, eu sou como um cachorro morto, eu sou como uma pulga, quer dizer, ele se humilha ainda diante do rei. Né? Ele se humilha ainda diante do rei. E mesmo assim, o rei continua, né, perseguindo. E o seu amigo Jonathan, vamos observar também que ele nunca concordou com as atitudes erradas do pai. O que nós aprendemos nessa lição também? É que, às vezes, vemos pessoas que não têm o traço de Cristo, porque uma das características do traço de Cristo é que, sendo alguém da minha família, um pai, ou uma mãe, ou um irmão, ou um primo, ou um tio, um avô, que teve atitude errada, que não condiz com a Bíblia, eu preciso eu não posso concordar com essa pessoa. E, às vezes, nós vemos pessoas que passam a mão, acoberta, com corda, né? E isso aí nós vemos que o ímpio, ele faz. Mas a igreja do Senhor, ela, mesmo sendo parente ou não, amados, o Senhor está dizendo aqui, a minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Que nós possamos ser famílias do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Assim como Jonas, amigo de Davi, deixou essa grande lição também. Amém? Alguma pergunta? Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amados? Questionário. Pergunta número 1. Lílio, qual o simbolismo do exílio para o cristão? Amém. Alguém chama as criancinhas, por favor? O exílio pode ser o lugar onde nosso caráter será testado, onde nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá sua aurora. Segunda, Samuel, qual o significado de Adulão? O nome Adulão, ele diz, refúgio era assim denominado por causa de uma cidade em suas proximidades. Amém. O nome Adulão quer dizer refúgio, era assim denominado por causa de uma cidade em suas proximidades. Terceira, diácono José Carlos, qual o propósito especial em Davi procurar Moabe? Diversos escritores afirmam que isso se deve aos laços familiares através de Ruth, que era a avó moabita de Jessé, pai de Davi. Amém. Diversos escritores afirmam que isso se deve aos laços familiares através de Ruth, que era a avó moabita de Jessé, pai de Davi. Quarta, diácono Dernival, qual é o procedimento de um líder inseguro? Só os líderes inseguros fazem cobrança, venerar, não presente, lealdade, pode representar a sua posição. Amém. Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade e se inquietam com os que podem representar risco à sua posição. Elias, que tipo de pessoa o salmista descreve? Caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim: sua língua intenta o mal, traça engano, despreza o bem e ama o mal. Não é reto no seu falar. Tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa prepotente, arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. Pega só essa parte aí, ó. Tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa prepotente, arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do coração, de seu coração perverso. Tá bom? As criancinhas estão com oportunidade. Graças a Deus. Cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. E disse Davi, eu e minha família ficamos
Amado Deus, nós abençoamos nossas crianças, abençoamos os pais, abençoamos a família nessa manhã. Abençoamos nossos irmãos online, que a graça e a misericórdia do Senhor alcance os lares nessa manhã, pela tua misericórdia, com a providência do teu escape, teu livramento, a libertação e salvação, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo quer ir para lá, amém? Irmãos, a diaconisa Marcele vai passar com a revista. Você que trouxe sua oferta, coloca aqui dentro. Nós já estamos caminhando para a lição de número 9. Você que ainda não acertou a sua revistinha da Escola Bíblica Dominical, acerta em nome de Jesus para a gente ter caixa para o próximo trimestre. Amém? Hoje à noite é culto de louvor e adoração. Fique à vontade para convidar um visitante, um vizinho, um amigo, um irmão, para que nós possamos mais uma vez nos alegrar na presença do Espírito de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Você que trouxe sua oferta, não deixa de entregar não, irmão. Às vezes você está ajudando a pagar a revistinha de alguém que não teve condição. Amém, irmãos? Amado Deus eterno e bondoso Pai, Senhor, nós te louvamos e te adoramos porque sabemos que Tu és o nosso Deus, sabemos que Tu és o nosso Pai e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu neste domingo de renunciarmos o nosso sono, o nosso cansaço e estarmos em Tua casa para ouvir um pouco mais da Tua palavra. É bem verdade, Senhor, que passaremos por toda a nossa vida a aprender e crescer em Tua presença e jamais estaremos à estatura do varão perfeito que é Cristo, mas eis-nos aqui, ó Deus, como Teus filhos e filhas, querendo aprender um pouco mais de Ti. Revela-te a nós através do Teu Santo Espírito, nós te suplicamos assim. Leva-nos em paz e em segurança aos nossos lares e que possamos encontrar um ambiente transformado e modificado pelo agir do Teu Santo Espírito. Assim nós cremos e nos dispomos ao Teu falar em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a paz e a comunhão do Santo Espírito seja hoje e sempre com todos aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Todos digam amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Despeço com um abraço fraterno.